Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Seu Momento. Aqui nesse programa a gente fala de yoga de forma simples para pessoas comuns como eu e você. Eu sou Krika Walters, cofundador do Zen Wellness, e hoje eu estou aqui com minha esposa, a nossa cofundadora do Zen Wellness. Seja muito bem-vinda a mais um programa. Obrigada, feliz de estar aqui com vocês de novo para falar de um assunto tão importante, tão desafiador, mas a gente espera que essa troca possa te ajudar. Hoje o tema é yoga para ansiosos. Se ajuda, se a gente consegue utilizar o yoga para diminuir a ansiedade. E para começar, eu queria voltar um pouco no tempo, porque você já foi atleta de patinação, já participou do campeonato mundial. E antes desses grandes campeonatos que você participou, você sentia muito a ansiedade chegar? Eu confesso que eu não sabia o nome do que eu sentia, porque quando criança uma das nossas grandes tarefas é aprender a nomear sentimentos, mas eu sentia algumas coisas perto de competição, perto de campeonato. Eu não dormia direito, então eu ficava assim muito consumida, não conseguia relaxar, e criança já, gente, pra vocês terem ideia, com 10, 11, 12 anos, eu passava praticamente a noite em claro, eu sentia o coração acelerado, frio na barriga, então várias características ali naquele momento que eu não sabia o que eram, mas eu sabia que aquilo acontecia perto de uma competição. E com o passar do tempo que a gente vai tendo mais entendimento, mais compreensão do que são esses sinais, eu fui descobrindo que era nervosismo, mas na verdade não era necessariamente o nervosismo sozinho, a ansiedade. A ansiedade, ela é como um guarda-chuva, ela vai puxar diversos sentimentos e emoções que podem vir atrelados, que podem vir junto. Então, sim, eu me sentia muito ansiosa depois que eu descobri qual era o nome, e dessa forma que eu falei pra vocês. E eu tive alguns desafios com isso, porque muitas vezes você como atleta, você treinou pra fazer aquilo, você sabe exatamente o que você tem que fazer. E essa ansiedade e esse nervosismo, eles podem prejudicar muito tudo aquilo que a gente construiu, que é a nossa performance, os nossos resultados. Aquele barulho mental que você comentou, né? Antes, quando você deitava, você não dormia, porque a gente está tão consumido com todo aquele barulho, toda aquela informação, que a gente não sabe desligar a nossa mente. E aí aquilo vai te levando mais longe, né? Então começa assim com um medo, uma insegurança. Ai, mas será que eu vou bem? Será que vai dar tudo certo? Como será que vai ser as pessoas que vão competir comigo? Ai, mas e se eu errar? Ai, mas se eu errei? E a minha nota? E o meu time? E a pontuação? E daí, tipo, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que é tão importante a gente trazer nesses ensinamentos que o yoga traz, que são vários, que vão te ajudar a voltar nesse momento e evitar que a sua mente te leve para tão distante num cenário que ainda nem aconteceu. Ela vai criando histórias, né? Sim, e um grande problema da ansiedade é exatamente isso. Quando você se deixa consumir daqueles pensamentos, daquelas preocupações, se você vive isso durante muito e muito tempo, aquilo se torna, na verdade, se torna um hábito dentro do seu sistema e você começa a acumular essas preocupações que se manifestam ultimamente em doenças, tanto físicas quanto as doenças psicológicas, né? Eu tive muitos desafios com ansiedade como mais novo e tive uma passagem muito longa pela ansiedade generalizada. Então diversas fobias, depressão, hipocondria, muitos ataques de pânicos. E toda a base, ou seja, muito da base está na questão da preocupação, da gente preocupar a nossa mente com aquilo que ainda não aconteceu agora, né? E era exatamente o que acontecia já desde novinha, para vocês verem que a ansiedade, ela não tem idade, né? Não tem uma condição para que aconteça, pode acontecer com todos nós e muitas vezes ela tá ali recorrente e esse é o problema, porque se a gente não vai trabalhando isso internamente, não vai criando consciência sobre as possibilidades de como a gente pode se ajudar, a gente vai acumulando, que é o que você falou. E quando, assim, voltando um pouco pro aspecto do yoga nesse sentido, o primeiro desafio é reconhecer quando a gente está tendo esses pensamentos ansiosos, vamos dizer, né? O yoga te ajudou a reconhecer e a trabalhar isso de uma forma melhor? Com certeza. Nessa época da patinação, olha que interessante, a gente fazia muitas técnicas de visualização. E o yoga também tem, né? As meditações que fazem parte dos ensinamentos do yoga,
Alguns tipos de meditação envolvem visualização. Se vocês já fizeram alguns, vocês vão entender do que eu tô falando. Mas a gente pode até fazer uma mini prática aqui juntos depois, se vocês quiserem. Mas olha que interessante. Então, já naquela época, a gente tinha esse apoio, né, emocional e psicológico. E muitas vezes o profissional falava, não, usa a visualização do percurso que você tem que fazer ou da dança que você tem que fazer acontecendo da forma como você treinou. Colocando segurança, colocando confiança de que vai sair da melhor maneira possível naquele momento. Então a gente usava muita visualização e isso me ajudou bastante. E o yoga mais tarde, né, depois de adulta que eu comecei a praticar yoga, eu percebi que muitas questões, até as próprias posturas, né, se a gente fala das posturas físicas, quantas vezes a gente não tá lá na postura? Vamos pensar no guerreiro. Aí você tá ali no guerreiro, daqui a pouco você tá lá na sua cozinha, você tá pensando nas suas contas, você tá pensando nos seus filhos. Você não tá no guerreiro. E você não tá no guerreiro. A respiração, né? O yoga é sobre respiração o tempo todo. Então, sempre que você leva, você inspira. Aí você abaixa, você solta. Conforme você vai aprendendo a coordenar a respiração com os movimentos, você vai ganhando cada vez mais presença, né? Então você percebe quando a sua mente está indo embora e você vai voltando e fazendo voltar. Então o yoga, assim, de muitas maneiras consegue ajudar a gente nesse processo, mas é treino, é recorrência, né? Então quanto mais a gente pratica, mais a gente vai conseguindo ter a sensibilidade de perceber quando a cabeça vai indo longe. Porque se a gente está envolvido demais nisso, a gente já acha que isso é normal. A gente não toma consciência sobre isso. Sim, e você acha que é normal a sua cabeça te levar tão longe, você fica indo cada vez mais longe. Mas você vive dentro da sua cabeça. Exatamente. E se você consegue ter essa noção de, não, peraí, calma. Eu não preciso ir tão longe. E também, gente, isso não é um problema. Não precisa ser um problema a ponto de você criar um conflito interno. Entenda que é uma tendência. A nossa mente produz pensamentos. E muitas vezes esses pensamentos geram ansiedade, mais ansiedade. Tá tudo bem. Yoga não é sobre parar os pensamentos. Porque a gente não para os pensamentos, né? Isso, gente. Você tocou num ponto que eu queria explorar um pouco, que é a meditação. Você falou da visualização, mas iniciou falando um pouco da meditação. A meditação, então, está totalmente ligada à prática de yoga. A meditação é yoga? Sim, com certeza. Quando você consegue mergulhar bem numa prática, você está em processo meditativo total. Que Ainda significa? que seja 30 segundos, 1 minuto, não precisa ser a prática inteira. Ninguém precisa ser ali um super yogi, sair levitando, não é isso. Mas esse processo meditativo do yoga é quando você consegue silenciar. E isso, silenciar os pensamentos, não significa deixar de pensar. Mas é quando você consegue silenciar aqueles ruídos, aquele excesso da mente e estar ali contando a sua respiração, ouvindo quem está te guiando, sentindo o seu corpo. Um processo meditativo é você não se engajar naqueles pensamentos que estão ocorrendo, né? Então, o mindfulness, a atenção plena, tem toda essa base de você entender que está acontecendo os pensamentos e que isso é tudo bem, mas você não está mergulhando em cada um deles, né? É o que eu brinco, talvez você já tenha me ouvido falar sobre a metáfora da carona. Imagina que você está ali num banquinho na beira da estrada, esse banquinho é seu ponto de equilíbrio, é onde você está silenciado, simplesmente observando, passando os carrinhos são os seus pensamentos. Quando a gente não tá nesse silêncio, né, nesse ato meditativo, a gente tá ali pegando carona. Você viu um carro legal, você gostou da música que tá tocando ali, aí você foi. Ou de repente um carro passou e te puxou. Então é assim, você vai indo e vai saindo daquele seu ponto. E na verdade a prática de yoga com os asanas, que são as posturas do yoga, com a parte da meditação, que é a prestar atenção naquele momento, não sobra muito espaço para outras coisas, né? E ainda quando a gente pluga as respirações, né, os pranayamas, a gente consegue também trabalhar uma redução tanto do barulho mental quanto vamos chamar isso do barulho físico, né? A gente consegue diminuir a nossa energia para ficar mais calmo, né? É porque é foco, gente. É você ter foco. Então, muitas vezes, a mente ansiosa, ela tem esse desafio de ter um foco. E o yoga, a meditação, a respiração, os pranayamas, eles
eles exigem um certo foco para que você execute. Quando você tá numa postura, se você tá tão agitado, às vezes a gente até desequilibra na postura. E é impressionante como o yoga e a vida estão ali em paralelo o tempo todo. Um desequilíbrio que você tenha na postura está representando um desequilíbrio que você possa estar tendo, passando na sua vida, porque você não está presente. Então, tudo é uma analogia assim, muito próxima e muito conectada. Os pranayamas, que são os exercícios de respiração, para mim, assim, na minha realidade, porque a gente entende que cada pessoa vai ter o seu caminho, aquilo que ela se identifica, mas para mim ajudam muito, porque eu costumo contar as respirações. E quando a mente usa o lado mais lógico, ela meio que dá uma desativada no emocional. A gente faz isso na patinação também. Então, quando você conta uma respiração, você está ativando, além da parte, né, fisiológica que está sendo trabalhada, Exato. a parte da meditação. Você está atento àquela contagem e à sua respiração. E usando o lado do cérebro que vai dar um respiro pro lado da emoção que tá ali gritando, entendeu? Então eu lembro na época da patinação que a psicóloga falava assim, se você tá muito nervosa, que você tá com aquilo, começa a fazer contas matemáticas na sua cabeça para desativar o lado do cérebro da emoção, do nervosismo, para você usar o lado da lógica, da matemática, do cálculo. E na verdade, gente, a meditação vai trazer você de qualquer maneira como uma oportunidade de um respiro. Então já tá ali o nome, né? Pranayama, respiração, meditação, é basicamente você conseguir se observar e usar os seus recursos ao seu favor na redução da ansiedade. Então, a contagem da respiração durante a meditação é uma das coisas que me faz permanecer por mais tempo ali meditando. Às vezes vai doer a perna, vai acontecer um barulho, um ruído, uma distração. Deixa acontecer, se movimenta, encontra seu ponto de apoio. E eu conto as inspirações, geralmente em 4 tempos. Tá. E aí seguro 2 tempos, faço uma pequena retenção. E a exalação, é interessante que você consiga aumentar um pouquinho mais do que o tempo que você usou para inspirar. Então, você quer fazer junto comigo? Vamos lá. A gente pode fazer juntos, porque seria assim uma respiração completa. Existe a respiração quadrada também, que é excelente na ansiedade, mas eu vou fazer dessa forma com vocês, uma respiração completa, em que esses 4 tempos, quem vai determinar o ritmo e a duração é você. Não é para ser desconfortável. Muitas vezes quando a gente conta daqui, vocês querem fazer igual, e aí ou fica muito fácil, muito difícil, mas vai no seu, contando na sua mente, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Alinhei minha coluna, encontrei aqui o eixo, né, eliminando as tensões do ombro, da cervical. Então, eu gosto de fechar os meus olhos também. E eu vou inspirar em 4 tempos. No meu tempo seria... Seguro 2 e solto o ar mais lentamente. Inspira. Segurei 2. Soltei. Inspira nos seus 4 tempos. Segura 2. Soltou. Mais um. Se você quiser continuar, mas eu vou só explicar uma coisinha pra vocês. Eu conto na minha mente, porque eu tô usando as narinas, minha boca tá fechada. E aí você conta 1, 2, 3, 4. 1, 2 de pausa. Na exalação eu gosto de fazer a contagem regressiva. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E prolongar a exalação pode ser mais desafiador. Pra mim é. Se ainda gera algum desconforto ou estranhamento para você, só tem 4 tempos também.
Mas, conforme você usa todo o seu corpo para fazer isso, porque eu não inspiro só usando essa parte de cima do peito. Eu dou uma inflada no abdômen, você pode testar daí, infla um pouco o abdômen, expando costela, por último vem pro peito. Você está usando uma capacidade pulmonar muito maior, você está usando muito mais o seu corpo para conseguir ter mais ar, mais oxigênio. Esse oxigênio, ele vai para o seu corpo todo, ele vai inclusive, né, esse processo respiratório consciente ajudar a nivelar os batimentos, a frequência cardíaca, para uma frequência mais calma. Então, se você puder usar a contagem dentro do seu tempo, do seu possível, isso ajuda muito a ficar no momento presente. O que a gente vê muito durante as práticas de yoga é as pessoas perguntando, mas como que eu sei que eu tô fazendo certo? Gente, aí é mais uma vez a sua mente gerando ruídos. Porque a gente cria expectativa, a gente começa a ficar preocupado e ansioso, mas será que tá certo? Será que tá errado? Será que tá acabando? Será que não... Respira. Não temos a necessidade de criar essa expectativa, ainda que seja tão normal, tão natural. Acho que a gente pode fazer como dá. Eu acho que é isso. Você abrir um caminho pra pessoa conhecer e vai adaptando da maneira que funciona melhor pra você, né? Total, gente. Tem dias que vai fluir, tem dias que não vai. E daí não precisa também cair na comparação. Ai, hoje eu tava maravilhosa, ali meditei pra caramba. Aí no dia seguinte você tá... Aquela coisa, aquele turbilhão. Normal, gente, normal. Vive um dia de cada vez, vai dentro do seu possível. E mesmo que eu esteja falando aqui pra você, gente, isso me ajuda demais a me manter no momento presente. Aí você foi lá, meditou, ai, não deu certo. Pra mim não funciona. Calma. Se dá o tempo disso fazer efeito. Se dá o tempo de você entender a técnica, conhecer a técnica, mergulhar nisso. São muitos anos que a gente faz isso. Eu acho que isso é o ponto que você falou. Não vem de dia pra noite. É uma prática que você vai construindo pra aos poucos melhorar a sua vida. E voltando também pro começo que você falou da questão de você ficar tão ansiosa pros eventos, de não conseguir, a ponto de não conseguir dormir, me leva também a mais uma pergunta que eu vejo que muitos praticantes do yoga começam a ter mais qualidade no sono. Você percebeu isso também na sua vida, que você começou a dormir melhor após iniciar a sua prática de yoga? Bastante. E sabe que eu me lembro muito bem que quando eu comecei a praticar de forma mais consistente, eu voltei a sonhar. Porque às vezes era uma bagunça tão grande na minha mente, e eu sempre fui uma pessoa que eu sonhei bastante enquanto eu dormia, né? Então eu ia para aquele estágio do sono a ponto de sonhar e lembrar depois. E quando eu voltei a praticar yoga, eu notei isso de diferença. Não sei se faz sentido aí para você, mas eu acho que quando a gente consegue sonhar e se lembrar, pra mim, pelo menos, parece que a gente descansou mais. E mesmo, porque mãe, né, a gente não dorme muito, mas mesmo às vezes que eu dormia menos quantidade de horas, a qualidade desse sono era melhor. Eu acho que esse é um ponto importante para tocar, porque muitas pessoas acreditam que o yoga é um exercício físico. E sim, ele tem a sua parte física, ele melhora também seu condicionamento, sua flexibilidade e mobilidade e inúmeras outras coisas, mas ele é uma prática para nossa cabeça também, né? Muito. E você vai perceber isso porque quando você começa a entender os caminhos do yoga, não é só a prática física, não é só a meditação, tem um monte de outras coisas, inclusive eu gosto muito de mencionar aqui a ahimsa, que é a não violência. E é o que eu falei pra vocês, não se julga, não se cobra, evita cair nessa cilada de ficar criando expectativa. Sim. Isso também é praticar yoga, quando você é não violento com você, quando você é mais gentil com o seu processo, mais paciente com o tempo que as coisas estão levando para se transformar. A gente vive de fases e fases, né? Tem umas fases que a gente vai levar mais tempo para voltar para o ponto de equilíbrio. E o yoga ele sai da aula, da prática e entra na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente vê que quando você começa a praticar yoga, você muitas vezes vai iniciar a prática, você vai participar de algumas aulas e aos poucos você vai começar a perceber que todos aqueles aprendizados você vai estar colocando em prática no seu dia a dia, na hora que você lava a louça, na hora que você está no trabalho, na hora que você está interagindo com uma pessoa. O yoga, ele se torna um estilo de vida. Sim, isso é muito bonito de ver, gente. E às vezes a gente não vai nem perceber logo de cara, mas você vai sentir diferença, sabe no quê? É na sua memória,
Eu pelo menos sinto, né? Então quando a gente tá mais presente, menos ansioso, a gente consegue lembrar melhor as coisas que a gente fez, as coisas que a gente precisa fazer, mas sem ficar indo embora, sabe? Na preocupação. Então eu vejo que é uma percepção, uma consciência mais profunda daquilo que você já fez, do que você tá fazendo naquele momento, do que tem que ser feito. É uma clareza mental mesmo. E isso é um ganho absurdo, porque você vai ter mais qualidade até nas suas convivências. Né? Imagina com criança, ou às vezes agora que a gente está trabalhando à distância, você não tem visto tanto as pessoas. Então os momentos de conexão que você tem, às vezes uma reunião, você tá lá mais presente, você tá lá mais concentrado. E aí quando você tá com seus filhos, você tá brincando melhor, você tá brincando sem ficar tão distante daquele momento, né? Porque às vezes a gente tá presente só com o nosso corpo. Então quando você percebe o ganho para sua vida que isso traz, não tem como a gente colocar um valor nisso, né? É inestimável, porque é qualidade de vida mesmo. Para conseguir essa qualidade de vida, por onde eu vou começar? Por onde que eu posso começar a praticar yoga aqui e agora? Respirar, gente. Respirar é praticar yoga, então eu recomendo que vocês, quando acordarem, se possível, 5 minutos de respiração, essa mesmo que a gente fez aqui, ela não tem contraindicação, mas toma consciência da respiração. Sentiu que os sinais da ansiedade apareceram, utiliza a respiração novamente. Não tá dormindo direito, eu uso muito essa respiração para conseguir pegar no sono, porque ela vai baixando a frequência cardíaca e você vai entrando num estado de mais calma. E essa calma vai relaxando os músculos, então tá tudo ligado, né? Os nossos pensamentos estão produzindo sinais para o corpo, né? Então, quando a gente consegue aquietar a mente e melhorando essa frequência cardíaca, a gente vai relaxando os nossos músculos, a gente tira um pouco do processo de adrenalina e vai conseguindo relaxar. Então, você pode, usando a respiração como possível no seu dia. Eu recomendo muito a prática física, porque é importante a gente mexer também o nosso corpo, até pela questão energética. A ansiedade, ela é muito intensa, né? Então, muitas vezes a gente vai ter bloqueios de energia aqui nessa região, no plexo solar, no chakra cardíaco. Então tudo isso fica meio bloqueado, fica meio engasgado. Então é importante que a gente faça essa energia fluir também. O yoga é muito bom para que a gente tenha esse alinhamento energético, que faz com que a gente sinta mais vitalidade, que faz com que a gente se conecte melhor com a nossa intuição. Fora que é importante se alongar, é importante aliviar as tensões, fortalecer, tonificar, para que você tenha uma saúde física também melhorada. E tem inúmeras modalidades do yoga, então assim, também vai de você encontrar uma modalidade que funciona para você. Sim. No Zen Wellness a gente tem diversas práticas, a gente justamente pensando nisso. Exatamente, diversas modalidades para a pessoa também poder conhecer estilos diferentes, praticar um pouco de cada. Talvez se você vai gostar de praticar um certo tipo de yoga de manhã, outro à noite. Então, se você quiser dar início também, a gente se convida a conhecer o Zen Wellness, começando aqui pelas redes sociais. E se você sentir no seu coração, você também pode estar lá com a gente na plataforma, no dia a dia, praticando com a gente, com as nossas professoras. Eu vou adorar. Hoje eu tava lá na aula de Hatha Yoga de manhã. E foi interessante porque, assim, uma filha dormia e o filho acordou bem cedo. Aí, quando ele acorda bem cedinho, eu já aproveito, porque às vezes eu faço as aulas à noite, é mais flexível pra gente, você consegue olhar as crianças. Mas hoje eu me desafiei e falei, já que ele acordou, eu vou levantar, vou abrir ali. Eu não tinha nem tapetinho, abri uma toalha no chão mesmo. E aí eu consegui praticar ele brincando do lado. E sabe que foi tão bom, transformou tanto o meu dia, a forma como esse dia se desenrolou, a forma como eu fiz as minhas atividades, as minhas tarefas. Eu noto muita diferença na paciência também. Então acho que eu fico mais paciente, eu fico mais centrada mesmo. E mesmo que aconteça alguma coisa... Sabe aquele dia que tava indo tudo bem, de repente aconteceu um imprevisto, eu não fico tão à flor da pele, a ponto de desmoronar, a ponto de estourar. Então, quando a gente consegue começar o dia se cuidando, seja uma respiração, uma prática de yoga, não importa. Pode fazer muita diferença no decorrer dessa jornada
E tudo bem, Ju, não deu pra eu começar o meu dia dessa forma, já comecei o dia no turbilhão. Termina bem. Escolhe, sabe, o momento que mais cabe Você pra sempre você. tem a possibilidade de começar aqui agora, né? Independente de qual é o momento do dia. Exatamente, Legal. não se deixa pra depois. Porque às vezes a gente fala, ai, não começou bem, e aí já se larga pelo caminho. Esse autocuidado que é importante que a gente tenha, como for possível, de saber que é sempre tempo de fazer uma respiração, de se olhar com carinho, de se acolher, de entender que a gente está vivendo os altos e baixos que são naturais da nossa vida, mas que isso não precisa impedir a gente de fazer o nosso possível a cada dia em nome da nossa evolução, da nossa saúde física, mental, emocional. Porque isso beneficia não só a gente, como as pessoas à nossa volta, e a gente vai criando todo um ciclo de mais satisfação, de mais qualidade de vida, que nem a gente falou. É isso. Muito, muito obrigado pela participação Obrigada. aqui hoje de um local diferente, né? A gente não está no estúdio por conta, né, da situação do Covid aqui no país, Sim. mas estamos gravando aqui juntos. Espero que vocês conseguiram, de alguma maneira, tirar proveito dessa nossa conversa e espero vocês no próximo episódio do Seu Momento. Se quiser comentar aqui abaixo com sugestões de novos Sim. temas, fica muito à vontade. Eu Muito adoraria obrigado. voltar, já tô aqui me convidando. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma Sim. dúvida ou sugestão de tema, são muito bem-vindos. E inclusive compartilhar, né, esse Sim, conteúdo com sim. outras pessoas Claro. que você sabe que de repente também estão vivenciando ansiedade de uma forma recorrente ou algo mais pontual, mas que essa mensagem possa viajar mais longe e chegar até mais pessoas. A gente te agradece por isso. Muito obrigado.